Vamos ver se vocês todos podem me ouvir daqui. Todo mundo ouvindo? Então, eu tenho essa enorme responsabilidade de dar início não só às nossas conversas do dia de hoje, mas de iniciar um novo formato de dia de campo, que é esse que procura, além de mostrar essa tropa maravilhosa e esses cavalos maravilhosos, trazer para vocês uma série de informações que vão auxiliar na construção desse nosso grande parceiro, que é o cavalo de sela. Em relação à Agro Maripá, que me coloca sobre os ombros essa enorme responsabilidade de dar início a esses trabalhos, eu acho que eu não preciso falar muita coisa. Vocês já viram através da apresentação anterior, e vocês todos já conhecem o padrão de excelência que a Agro Maripá impõe aos seus criatórios. Então, acho que eu não preciso falar muita coisa. Eu acho que eu devo só 5 segundos de conversa com vocês para falar da família Maripá. Eu tenho muito orgulho de estar vestindo essa camiseta e de fazer parte dessa família. E vocês vão entender por que desse orgulho. O nosso objetivo aqui dentro e em todas as subunidades onde estão os cavalos Maripá e os animais Maripá é o bem-estar animal. Bem-estar animal, né? É isso que a gente procura sempre, sempre aqui dentro. E eu queria que isso fosse a principal mensagem que vocês levassem do dia de hoje. Tudo que a gente faz aqui é visando o bem-estar animal. Como é que a gente constrói esse bem-estar animal, né? Então a gente se baseia num tripé de saúde, um bom manejo e uma equitação correta. Então, aonde nós vamos nos focar hoje são em aspectos da equitação que vão promover esse bem-estar animal. Tudo começa lá na genética, né? Não preciso dizer da preocupação do Marcelo, da Sofia, na implantação dos conceitos mais rígidos em relação à seleção genética. Isso tudo vai culminar com um animal adulto, forte, saudável, calmo, bem domado, que vai dar ao seu cavaleiro todo o prazer da montaria, né? Acho que isso todos nós já experimentamos, todos nós sabemos do prazer de estar bem montados e o que é essa interação, quando a gente se sente junto com o animal, tirando dele com prazer o melhor que ele pode nos oferecer, né? Então, em relação à equitação, o que nós vamos entender, ou procurar entender e conversar com vocês aqui hoje? Como que acontece essa boa equitação? Como que o cavaleiro trabalha sobre o seu animal? Através das ajudas de perna, através das ajudas do seu assento e através das ajudas das suas mãos. Então, o que nós podemos contar para vocês? Que a ação das pernas, das mãos, do assento do cavaleiro modificam a velocidade e formatam a postura do animal que a gente está montando. Acho que isso é claro para todo mundo. Importante é agora a gente fazer esse link, entendendo que a ação das mãos, das pernas e do assento do cavaleiro vão atuar sobre a coluna do equino, tá? E a gente vai ver hoje, durante essa breve apresentação, como é que isto funciona. Então, como nós vamos apresentar isso para vocês? Eu vou trazer alguns conceitos sobre a biomecânica da coluna no cavalo de sela. Em seguida, a doutora Luciana Kratchmer vai trazer para vocês muitas informações vitais de como a gente escolhe a sela e coloca a sela de maneira adequada nesse animal, para que a coluna funcione com eficiência e liberdade. E em seguida, o Dr. Christian Kallström vai trazer para nós como escolher a embocadura ideal para cada animal, qual é o papel da embocadura, o que a gente pode trazer de melhor da nossa montada usando a embocadura certa e o que a gente pode trazer de pior caso a gente escolha uma embocadura errada.
Tudo isso visando o bem-estar e a melhor montaria do nosso animal de sela. Então vamos ao nosso tema. É um tema complexo. Eu vou passar rapidamente sobre vários tópicos. Nós não é a intenção aqui nos aprofundarmos na anatomia e muito na fisiologia e biomecânica, mas a gente quer trazer conceitos básicos para vocês, que vocês possam sair daqui hoje falando: eu tenho uma ideia do que eu devo fazer, e se eu precisar de mais informações, eu sei aonde eu vou procurar, tá? É essa a nossa ideia hoje. Então, pode passar o primeiro vídeo. A gente vai estar trabalhando sobre a coluna do cavalo. Tem a coluna cervical, o pescoço, a coluna torácica, a coluna lombar e sacra, tá? Então, todo esse conjunto de ossos vai trabalhar a nosso favor, e é sobre ele que nós vamos colocar a sela, e é sobre ele que a embocadura vai exercer os seus maiores efeitos, tá? Pode passar. Não são só os ossos que existem sobre a coluna, tá? Tem toda a musculatura, tem todo um conjunto de ligamentos que põe esses ossos em movimento. Os ossos não se movimentam sozinhos, né? Eu preciso da ação de músculos e ligamentos que vão fazer que, através da sua contração e das suas inserções, respectivamente, o cavalo se mova. O que nós queremos é que ele se mova da maneira correta e da maneira como nós achamos ideal. E a gente pode ver aqui, nesse vídeo, como isso funciona por dentro, né? E a importância da gente conhecer e respeitar essas estruturas que estão aí colocadas. Então, quais são as ferramentas que nós temos? As ferramentas que nós temos, sempre a principal delas é o conhecimento. Então, eu vou passar para vocês algumas características importantes, tanto da anatomia como do movimento da coluna do equino, para a gente poder entender como pode melhor trabalhar o nosso animal. A primeira coisa importante é a gente entender. Se eu parar de apertar o botão errado, vai ajudar também, né? A primeira coisa que a gente vai entender é que a ligação das mãos do cavalo, dos membros anteriores, acontece no tronco, não é por meio de ossos, é por meio de músculos e ligamentos. Os cavalos não têm uma clavícula como nós temos. Então, tudo que acontece no tronco repercute diretamente sobre como as mãos do cavalo vão se movimentar. Os membros estão virtualmente ligados ao tronco e ao pescoço por músculos. Não há essa independência dessa estrutura óssea como nós temos na nossa clavícula. A segunda coisa importante é que os músculos que avançam, os membros anteriores, eles estão ligados ao pescoço. Então, quando você muda a posição do pescoço, você restringe ou libera a ação dos anteriores. Então, a gente já vai pensando, o que acontece quando eu encurto muito o meu cavalo através da ação das minhas mãos? A outra coisa importante é entender que os membros anteriores sempre suportam mais peso que os posteriores, pela posição do centro de gravidade do cavalo, que a gente vai ver mais tarde. A outra coisa fundamental é entender que, pela construção anatômica do cavalo, a cabeça e o pescoço equilibram o movimento. O que isso quer dizer? Conforme a posição da cabeça, mais alta ou mais baixa, conforme a posição do pescoço, mais alta ou mais baixa, eu vou ter a possibilidade de explorar uma gama diferente de movimentos, de posturas e de ginásticas, que é isso que nos interessa na construção do cavalo atleta. Ainda, nós vamos ver claramente, isso é bastante interessante, a movimentação lateral da coluna do cavalo é reduzida. Não parece. Eu tenho certeza que vocês estão pensando aí com vocês, mas o meu cavalo vira de lado. Como ela está falando que a movimentação da coluna torácica e lombar é restrita? Eu vou mostrar para vocês, e vocês vão cada vez mais, através disso, entender a importância da posição do pescoço e das mãos de vocês na hora em que vocês estão trabalhando sobre a embocadura. A maior função, se esses segmentos não têm muita movimentação, o que eles estão lá fazendo então? Né? Se a coluna não dobra muito de lado, então o que eles ali estão fazendo? Eles estão fazendo exatamente o que o eixo do carro de vocês faz. Eles estão ali para ter uma certa rigidez e transmitir toda a propulsão,
que a musculatura dos membros posteriores gera para frente. Mas que vantagem Maria leva? O cavalo é um animal predado. Ou ele vê o predador e corre com eficiência, ou ele vira janta de algum predador. Então, nós precisamos de um eixo sólido que transmita com eficiência toda a propulsão que Deus propiciou quando colocou toda aquela massa muscular sobre os membros posteriores. Então, aí a gente vai ver que os membros posteriores têm uma ligação óssea bem estável com a coluna que vai permitir essa transferência de impulsão. A bacia é essa ligação dos membros posteriores com a coluna, é um arcabouço ósseo rígido, extremamente forte, com ligamentos extremamente potentes e largos, que vai fazer com que toda essa energia gerada se transmita em propulsão à frente. Então, só para exemplificar aqui para vocês o que a gente falou, que os membros anteriores se ligam ao tronco por meio de músculos e ligamentos. Então, toda vez que você está fazendo o seu cavalo fazer esse tipo de exercício de adução e abdução dos membros, você está trabalhando também sobre o tronco. E aqui a gente pode ver um exemplo disso nesse exercício de ceder a perna, tá? Adução, abdução. Isso dá para ver claramente. Ainda, um outro tipo de ligação dos membros anteriores, aqui representados, com o tronco, aqui o tronco está cortado no meio, é que essa musculatura que a gente chama de serrato e os músculos peitorais, quando eles estão contraídos, eles suspendem o tronco. O cavalo fica exatamente nesta posição. Isso tudo levanta o tronco do cavalo. E da mesma forma, quando essa musculatura está relaxada, o tronco vai em direção ao chão. Qual é a importância disso? Eu estou dizendo para vocês, são músculos. Músculos são passíveis de condicionamento. Músculos são passíveis de treinamento. E isso é responsabilidade do cavaleiro. Conhecer e exercitar. Então, a gente pode muito melhorar a função conhecendo essa anatomia. Também, como eu disse para vocês, os membros anteriores estão ligados ao pescoço por meio de músculos. É uma ligação direta. Quanto mais eu restringir a posição do pescoço e da cabeça, mais essa musculatura que liga o membro ao pescoço vai influenciar negativamente, ou às vezes positivamente, o avanço dos posteriores. Aqui a gente vê um exemplo onde a posição do pescoço favorece, o avanço dos membros anteriores. Também comentamos com vocês, uma das características importantes, que o centro de gravidade do cavalo está deslocado à frente, então a gente sabe que naturalmente o peso incide mais sobre os membros anteriores do cavalo do que sobre os membros posteriores. A gente pode, através de uma série de exercícios, modificar a posição desse centro de gravidade? A gente pode. E isso muitas vezes é interessante. A gente deseja fazer isso para trazer o equilíbrio e exercitar o trem posterior. Então, é isso que a gente vai procurar também explorar. A gente vê aqui nesses dois exemplos um centro de gravidade deslocado mais à frente, o cavalo precisa avançar sobre o obstáculo que ele está transpondo, e aqui o exemplo de um cavalo que, com essa posição de pescoço e cabeça, como mostra esse exemplo aqui, tem o centro de gravidade recuado em relação à sua massa corporal. Então, o que é importante vocês gravarem? Que a posição, diferentes posições de cabeça e pescoço, trazem diferentes mecânicas para o animal. Qual é certa? Qual é errada? Não tem certo, não tem errado. O cavalo, como todo atleta, tem que ser capaz de todas essas posições. É assim que ele se constrói e ele funciona da melhor forma. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de posição de pescoço e, por consequência, de posterior, num cavalo de treinamento jovem. Aqui é um exemplo de um cavalo de hipismo. E aqui num cavalo, num treinamento mais avançado, onde vocês podem ver que o equilíbrio fica muito mais sobre o trem posterior. Como eu comentei com vocês, a mobilidade do segmento cervical é extremamente grande. E é disso que a gente tem que se aproveitar na ginástica do cavalo.
disse para vocês que o segmento tóraco-lombar é relativamente rígido. Então, reparem como essa linha é só um esparadrapo colocado no dorso do cavalo. Olha quanta movimentação, quanta amplitude cervical existe e como esse esparadrapo permanece relativamente rígido. Foi isso que eu quis dizer para vocês, dizendo que o segmento tóraco-lombar é relativamente rígido e o pescoço é extremamente móvel. E é isso que nós vamos explorar durante a ginástica do nosso animal. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, estamos à disposição. Então, uma outra maneira de ver o grau de mobilidade da coluna tóraco-lombar é através desse tipo de exercício. Pode passar? Vocês vejam como a deformação é pequena. Ela é importante? Ela é muito importante, mas é uma deformação pequena em relação ao que faz o segmento cervical, em relação ao que faz o pescoço. Tá? Nós comentamos com vocês também que a ligação dos posteriores com a coluna é feita por um eixo ósseo e a função dela é, através da bacia, gerar movimento, propulsão à frente. É isso que vai acontecer. Tá? E a gente pode ver isso fazendo quadros dos animais em seus respectivos trabalhos ou nas suas respectivas funções, congelando alguns quadros. A gente sempre vai ser capaz de surpreender os animais utilizando essa propriedade de transferência da propulsão gerada nos posteriores para o movimento ser dirigido à frente. Tá? Então, se vocês estiverem atentos, várias vezes vocês vão ser capazes de surpreender os cavalos nessa atitude. Então, propulsão gerada no posterior, transmitida através de um segmento relativamente rígido da coluna tóraco-lombar, gera propulsão à frente. É aquela sensação gostosa que você tem quando o seu cavalo galopa debaixo de você e vai à frente. Tá? Mais um exemplo, onde vocês podem ver a mesma coisa. Então, quais são a gente já sabe todas essas características aí anatômicas e de funcionamento da coluna. Então, quais seriam os nossos objetivos hoje? A conscientização sobre a importância do trabalho da coluna. Quem está montando, quem está treinando, deve estar atento para isso. A gente estando consciente, a gente pode explorar esse potencial de movimento, né? A gente pode desenvolver a força e a flexibilidade da coluna e pode melhorar também o desempenho dos membros. É muito fácil fazer uma pessoa fazer ginástica, né? Você vai lá no Pilates, no seu RPG, né? E se submete àquilo que o seu treinador, o seu professor está te propondo. Como é que a gente extrapola esse tipo de conceito para os cavalos, né? Nem sempre é muito fácil convencer os cavalos de que a gente quer que eles fiquem naquela posição e façam aquela ginástica que está na nossa cabeça. Muitas vezes nós não temos todos os aparelhos e todos os recursos que existem em relação aos humanos. De qualquer forma, é importante a gente procurar explorar o que a gente tem com técnica e conhecimento. Como nós vamos usar as ferramentas que a gente tem? A gente vai usar essas ferramentas que eu apresentei para vocês para desenvolver a flexibilidade lateral do cavalo, que é o encurvamento lateral, e a flexibilidade longitudinal. Que raio que é a flexibilidade longitudinal? A gente vai explorar a capacidade do cavalo de estender a coluna e de flexionar a coluna. Como a gente vai fazer isso, né? E com que propósito? Os propósitos são esses que eu enumerei para vocês. A gente diminui a sobrecarga sobre as mãos, produz movimentos mais harmoniosos e suaves, aumenta e diminui as andaduras sem tensão, fortalece e alonga toda a musculatura acessória da coluna e, muito importante, desenvolve um contato entre a mão do cavaleiro e a boca do cavalo. Tá? Esse contato é fundamental.
Aqui eu vou mostrar para vocês que existe, nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas para flexibilidade lateral, que é aquela que a gente usa nos movimentos de ceder a perna, que vocês utilizam quando vocês fazem o abrir e fechar das porteiras, essa flexibilidade lateral, ela acontece através da contração de um lado dos músculos da coluna. A gente está vendo o cavalo aqui de cima. Então, quando essa musculatura se contrai só desse lado, o cavalo se encurva para esse lado. Junto com isso, acontece toda uma contração da musculatura que fica do mesmo lado em que a perna do cavaleiro está trabalhando, que aproxima o posterior daquele lado da barriga do cavalo. Nós vamos ver isso. Então, é isso aqui que acontece. Essa musculatura contrai e a musculatura abdominal empurra todo o tronco e o posterior do cavalo para cima. Então, a gente tem aqui o exemplo a gente está vendo um cavaleiro, aqui está a coluna do cavalo, isso aqui é a representação de uma vértebra, aqui é a musculatura que fica em cima da coluna, aqui é a musculatura que fica embaixo, e aqui está toda a cinta abdominal. Então, o que acontece quando o cavaleiro encosta a perna no cavalo? Toda essa musculatura abdominal deste lado se contrai, o cavalo já vai puxar o posterior para debaixo do corpo, e o cavalo vai se dobrar em torno da perna do cavaleiro pela ação desses músculos que, como vocês veem aqui na figura, já estão todos contraídos. Tá? É assim que a gente fecha e que o cavalo consegue fechar esse ângulo. Então, essa movimentação lateral, pode passar, ela acontece dessa forma. Pode passar o vídeo. É esse tipo de movimento que acontece. Para um lado, para o outro. Para um lado e para o outro. Tá? Então, é isso que vai acontecer quando vocês estão realizando um ceder a perna. Pode passar o próximo. Como, por exemplo, nesse movimento em que o cavalo vem cedendo a perna até se aproximar da porteira, depois, pela ação da perna direita, ele se afasta da porteira, depois, pela ação da perna esquerda, ele vai andando de lado até o cavaleiro conseguir realizar todos os exercícios. Tanto melhor o cavalo vai fazer esse exercício, quanto mais essa musculatura tiver exercitada. Aí é um outro exemplo do cavalo cedendo a perna do cavaleiro, ele está encostando a perna esquerda no cavalo e o cavalo está cedendo a essa ação. Isso em relação à flexibilidade lateral. Em relação à flexibilidade longitudinal, como eu comentei com vocês, tem músculos que estendem a coluna, são esses daqui, que puxam a coluna, aproximam a cabeça do rabo, e tem os músculos flexores da coluna, que trazem a cabeça para baixo, e são basicamente os músculos abdominais e alguns músculos internos aqui da bacia. São esses apresentados em maior detalhe, os músculos que estendem a coluna, que estão aqui em cima, e os que flexionam a coluna, que estão aqui embaixo. Tá? Então, o que a gente pode imaginar com esse desenho aqui, é que a coluna do cavalo funciona como se fosse um arco e uma cordinha. Sabe aquela madeirinha de fazer pipa? Se vocês imaginarem aquela madeirinha que a gente usa para construir a pipa e uma cordinha amarrada nas extremidades, vocês vão entender que toda vez que eu tracionar a cordinha, eu vou fazer esse arco, fazer um grande C virado de cabeça para baixo. É isso que a musculatura abdominal faz quando ela se contrai. Do mesmo modo, quando essa musculatura abdominal aqui embaixo, essa corda, está relaxada, esse arco relaxa também e fica como um U encurvado para cima. Então, a coluna pode ser um C virado para baixo e um U virado para cima, na dependência do que a musculatura abdominal e os membros estão fazendo. Tá? Então, aqui a gente tem exemplos de como o cavalo pode flexionar a coluna, né? A gente sente a cernelha do cavalo subir. Junto a essa ação acontece quando o cavalo abaixa o pescoço, tem um arranjo de ligamentos aqui que se insere na cabeça e nas primeiras vértebras cervicais do cavalo, do pescoço,
que quando isso é tracionado para baixo, toda a coluna levanta. Esse arranjo permite que o cavalo fique na natureza pastando, com a cabeça baixa, sem que todo o peso das vísceras abdominais represente um gasto de energia. Né? Todo mundo sabe do tamanho do intestino, do pulmão, de todas as vísceras torácicas e abdominais do cavalo. Então, se sustentar essas vísceras tivesse um custo energético, o cavalo tinha que comer o dobro do que ele come. Mas por conta deste arranjo passivo, desse ligamento que tem esse tipo de inserção aqui na cabeça, no pescoço e no topo de cada uma das vértebras, é um ligamento único esse, é o ligamento nucal. Quando o cavalo abaixa a cabeça, ele está automaticamente suportando todo o peso da coluna e das vísceras. Tá? É a mesma coisa aqui, só para mostrar para vocês esses músculos que fazem a flexão da coluna, musculatura abdominal e os músculos internos da bacia. Eles em ação. Aqui os músculos internos da bacia estão pintados para vocês terem uma noção de que quando eles se contraem, o pé do cavalo se aproxima da coluna. Imaginem esses músculos se encurtando, se fechando, e a gente vai perceber na hora que o fêmur, esse grande osso aqui, vai vir para perto da barriga. Tá? Que é isso, pode passar. É isso que a gente pode ver o cavalo fazer aqui, a musculatura se contraindo e o cavalo sentando e colocando os posteriores debaixo dos membros. Em relação a estender a coluna ou levantar a cabeça do cavalo, é toda essa musculatura aqui de cima que faz esse trabalho. Imaginem isso aqui como uma grande fita, e nós vamos ver isso no cavalo ao vivo. Daqui a pouco a gente vai trazer um cavalo aqui para mostrar isso acontecendo, para vocês poderem visualizar melhor. Imaginem essa fita se contraindo, fazendo como um U, né? E puxando toda a coluna do cavalo para baixo. É mais ou menos essa ação que acontece quando o cavalo levanta a cabeça, né? Essa ação repercute sobre a coluna e a coluna fica nessa posição. Pode passar? Então, se a gente estimula a extensão, é esse tipo de movimentação que a coluna faz. Vocês vejam que o abdômen desce e a coluna se estende quando essa musculatura se contrai. Ao toque do meu dedo, a musculatura contrai, o abdômen fica permissivo, né? O abdômen relaxa e a gente tem a extensão da coluna. Pode passar? Então, esse cavalo está aqui. Na verdade, ele está de modelo porque ele é um cavalo preto. Eu coloquei um esparadrapo sobre a coluna dele, para vocês terem noção de quanto a contração abdominal pode deformar essa linha branca. Então, ele flexionou a coluna, a linha ficou reta. Ele estendeu a coluna, a linha ficou como um U. Ops. Pode passar de novo. Então, reparem bem. Na flexão da coluna, que eu vou estimular, tocando aqui no externo do cavalo, olha como a linha vai ficando reta, reta, ela vai quase se invertendo. Quando eu provoco a extensão, ela fica mesmo como um U, como vocês estão vendo aqui. De novo, flexão ao pescoço. Como eu disse para vocês, uma ação não acontece sem a outra, ninguém está mexendo na frente do cavalo. Reparem como o pescoço puxa a coluna para cima. Essa é a importância, tá? Então, em várias situações, a gente vai ver que a coluna vai trabalhar estendida, em outras ocasiões vai trabalhar flexionada. Então, aqui ela está estendida, né? O cavalo está na fase inicial de voo, a coluna do cavalo está estendida para cobrir a largura do obstáculo. E aqui? Ela também está estendida, tá? Vejam que a isso está associado à elevação do pescoço. Tá? Essas coisas acontecem relativamente juntas e sincronicamente, né? E aqui? Aqui a coluna está numa posição mais flexionada. O cavalo já cobriu a distância, já está se preparando para a fase de recepção do salto. Tá? Então, o que vocês devem guardar? Que a posição do pescoço é fundamental, por causa desse arranjo do ligamento nucal que eu comentei com vocês, com esse tipo de inserção e depois em cima de cada topo, de cada vértebra. O cavalo abaixou a cabeça,
eu trouxe a coluna para cima, tá? Isso é que é importante vocês guardarem. Aqui é um outro desenho que mostra a mesma coisa. De novo, a mesma coisa, mostrando a importância dessas estruturas que nós podemos usar na ginástica para construir a flexibilidade e a força da coluna. Então, o que nós vamos fazendo? Durante o treinamento, a gente pode ir mudando a posição do pescoço da nossa montada e fazer o cavalo ascender na escala de treinamento. O que isso quer dizer? A gente pode fazer com que o cavalo vá trazendo os pesos mais para os posteriores, caso a gente deseje, ou não, né? Mas essa é a possibilidade de fazer o cavalo partir da posição que a gente normalmente observa num cavalo jovem, até chegar nessa posição, que é uma posição com a coluna mais estendida, a cervical mais flexionada, mas que ele tem a força e condições de se manter nessa posição. Um outro exemplo da mesma coisa e de como, mesmo na natureza, é possível a gente observar o cavalo em várias situações, o olho estando treinado para perceber, em várias situações a gente vai flagrar os cavalos nessas várias posturas, né? É só estar atento. A gente estando atento, a gente vai perceber como isso realmente acontece todo dia na nossa frente. A mesma coisa em relação à ginástica de membros. Se a gente faz, o cavalo pode fazer também. Só que a gente já conhece a importância da ligação dos membros no tronco. Mas o exercício tem o mesmo valor que tem para a gente. E, de novo, a mesma coisa. A gente estando atento para esse tipo de construção, a gente vai flagrar os cavalos uma hora atrás da outra nesse tipo de movimento. Tá? Tanto no fechamento dos membros, como na abertura dos membros, aqui no caso, a abdução. E como a gente comentou também em relação à ligação dos membros ao tronco na suspensão, né? Isso é vital para você ter um cavalo que consegue erguer as mãos e suspender o trem anterior na hora do salto. Ou ele sabe contrair essa musculatura e utilizar essa alavanca que eleva toda a massa torácica, ou você tem a chance de ter um cavalo que pendura as mãos ou que não eleva o tronco por cima do obstáculo que você está apresentando para ele. Tudo isso é impossível se o cavalo não aceitar a sua mão. Por isso é tão importante a palestra que vem a seguir do Dr. Christian, que vai mostrar para a gente o que acontece com os efeitos da embocadura. Então, na verdade, eu coloquei esse filme aqui mostrando que aqui estaria a frente do cavalo e aqui a parte de trás do cavalo. A minha ação de mãos, a ação de mão do cavaleiro, não deve trazer o cavalo para trás. Vocês vejam que a minha mão aqui apenas recebe a impulsão que esta mão está gerando. E com isso eu provoco a deformação da coluna. Eu relaxo a propulsão e a coluna volta para o lugar. Você pode passar mais uma vez? Eu provoco a propulsão dos membros posteriores sem mexer no contato. Eu recebo o contato, né? A gente sente o contato da boca do cavalo, empurrando ele para frente, não puxando o cavalo para trás. Tá? É exatamente isso que vocês têm que ter em mente na hora do trabalho. Porque o contato mal feito pode ser desastroso, né? A gente pode interferir excessivamente e destruir a performance do animal. Então, uma mensagem importante também é estabelecer essa conexão suave e firme entre as mãos do cavaleiro e a boca do cavalo, sem puxar as mãos para trás. E que esse contato resulta da propulsão bem desenvolvida. Tá? Pode passar? É claro que em situações de prova e de estresse, nem sempre o contato é o ideal. Isso é durante a realização de um exercício, ou de alta complexidade, ou em alta velocidade, é impossível você ter um cavalo quietinho, paradinho. O importante é que a ginástica a que esse cavalo tenha sido submetida proporcione força e flexibilidade para ele suportar esse tipo de exigência que vem neste determinado exercício.
O importante é entender que as consequências dessa ginástica equilibrada vão trazer todos esses benefícios e vão ajudar na prevenção de lesões. Por mais que durante a prova funcional ou durante o exercício que aquele cavalo esteja realizando, ele tenha que ficar em posições não muito confortáveis do ponto de vista anatômico, ele tem uma coluna forte e flexível que vai auxiliar na prevenção de lesões. Então, qual é a moral da história? Ninguém está aqui para julgar ninguém, né? A ideia aqui é trazer conhecimento para vocês, para que vocês possam aplicar nas suas montadas e desenvolver o bem-estar animal e o prazer de montar, né? Cada um faz com o seu cavalo aquilo que julga correto e cada cavalo, dentro da sua disciplina, realiza um tipo de movimento específico. Então, não existe nenhum julgamento por trás dessas imagens. Existe sim, eu gostaria de ter atiçado a curiosidade de vocês, para vocês estarem se perguntando nesse momento se essa coluna está hiperestendida, hiperflexionada, que ginástica esse cavalo deve ter feito, ou este cavalo deve ter feito, ou este, para desempenhar isso aqui sem lesão, né? Isso é nossa responsabilidade. Cada atleta na sua função, cada cavalo na sua função. Como eu disse, eu faço questão de salientar, não existe um julgamento, mas fica a critério de cada um avaliar cada imagem e julgar se isso é bom ou não, ou em que momento isso é bom, ou em que momento isso é bom, ou nunca é bom, a critério de cada um, mas que a decisão ou que a opinião de vocês seja baseada em conhecimento técnico, tá? Não é achismo. E o que a gente espera é que vocês tenham um grande prazer montados, que vocês sempre foquem no bem-estar animal, que isso é o mais importante de tudo. Então, eu só posso agradecer a oportunidade. Eu espero ter deixado algumas informações importantes. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. E eu estou à disposição. Eu coloquei meu e-mail aí embaixo. Vocês podem me procurar. E, mais uma vez, eu queria parabenizar Marcelo, Sofia, toda a equipe Maripá, toda a família Maripá, por essa coisa muito importante que vocês estão realizando hoje. Espero que o ano que vem estejamos todos aqui, que vocês divulguem essa ideia e nós vamos preparar com carinho um novo ciclo de pequenos informativos para ir auxiliando nessa construção do bem-estar animal. Obrigada. Okay. Eu vou pedir 1 minuto da atenção de vocês. Nós vamos procurar fazer uma demonstração ao vivo. Gostaria que isso ficasse como um quadro gravado na memória de vocês. Eu vou pedir para trazer o nosso modelo e nós vamos tentar demonstrar para vocês esses conceitos que nós trouxemos. Só um minutinho. Só vou pedir para vocês, ele é um cavalo muito dócil, muito manso, além de muito bonito. Mas é bom a gente fazer silêncio. Ele está acostumado a entrar aqui, mas quanto mais tranquilo ele estiver, mais fácil vai ficar da gente demonstrar um pouquinho para vocês do que a gente conversou. Obrigada, Rodolfo. Está ótimo aí. Pode vir, Lu. Pode vir, meu filho. Tudo bem? Então, Lu, essa aqui a gente coloca aqui. A epaxial, a curtinha. Aqui. Bom, nós temos um cachorro que auxilia na demonstração e aos comandos do cachorro, o cavalo executa. Tchau, Pintinha. Pintinha ficou tímida. Então, o que nós comentamos com vocês? Que toda essa musculatura do dorso do animal, quando ela se contrai, ela vai estender a coluna. O que é estender a coluna? Primeiro eu vou ficar desse lado. É esse tipo de movimento. E vocês veem como a fita se deforma como um U. E quando ele flexiona a coluna?
ao pescoço, e a fita vai ficando como um C invertido. Então, vamos flexionar a coluna, contração do abdômen, flexão da coluna, relaxamento do abdômen, extensão da coluna, pescoço junto, flexão da coluna. Eu não estou fazendo nada no pescoço, mas vocês vejam que por causa daquele arranjo de ligamentos e músculos, a posição da cabeça traciona a coluna para cima. Então, extensão, flexão, extensão, flexão. Oh, esbravo. Então, extensão, flexão. Deu para todo mundo ver? Eu fiquei na frente? Deu para ver? E se vocês tivessem alguma coisa na mão e o cavalo abaixar a cabeça, só o fato dele abaixar, vem, já vai deformar essa linha da coluna, naquela ideia que eu comentei com vocês, desse arranjo de ligamentos e músculos suportarem todo o peso dessas vísceras. Tá? Deu para todo mundo ver? Deu. Obrigada, Rodolfo. Tchau. Tá vendo? Obrigado, Raro. Obrigada, pessoal.